Por 5 anos, mantive todos os 13 data centers da sua mãe online. E agora você está me demitindo por causa do seu namorado? Perguntei à filha do dono. Com efeito imediato, ela respondeu seca. Entreguei meu crachá. Você tem 15 minutos antes de tudo ficar no escuro. Diga à sua mãe que eu desejei boa sorte. As luzes fluorescentes na sala de conferências zumbiam numa frequência particular que sempre me dava dor de cabeça. Talvez fossem as luzes. Talvez fosse ver Brittany Lister-Crane, 26 anos, e com um pouco mais de 2 anos formada no MBA, deslizar uma carta de demissão pela mesa em minha direção como se estivesse distribuindo cartas num cassino. Marcos, vou precisar do seu crachá e das credenciais de acesso, ela disse, sem me olhar nos olhos. Suas unhas perfeitamente feitas batiam contra a superfície de mogno num ritmo que sugeria confiança ensaiada, e não autoridade genuína. Atrás dela estava Derek Vance, braços cruzados, sorrindo como se tivesse acabado de ganhar na loteria. O que, de certa forma, ele tinha. Eu tinha visto Derek tropeçar pelo nosso departamento de TI durante 8 meses. O homem não conseguia resolver um atolamento de impressora sem pedir ajuda. 3 semanas após ser contratado, ele apagou acidentalmente todo um drive compartilhado porque confundiu o ícone da lixeira com o de uma pasta. A solução dele para a maioria dos problemas técnicos era reiniciar o computador e torcer para dar certo. Mas ele tinha 2 coisas a seu favor que aparentemente valiam mais do que competência, um maxilar que parecia ter saído de um anúncio de colônia. Uma disposição para dizer a Brittany tudo o que ela queria ouvir. Quando ela foi promovida a diretora de operações 3 meses atrás, um cargo que sua mãe, Patrícia, criou especialmente para ela, com direito à sala de canto e assistente executiva, Derek estava lá, pronto para sussurrar sugestões em seu ouvido. Eu os tinha visto juntos na sala de descanso, cabeças próximas, a mão dele ocasionalmente tocando o braço dela. O relacionamento era um segredo aberto semanas antes de ser oficialmente reconhecido. Isso é um erro, eu disse, mantendo a voz firme. Depois de 13 anos em infraestrutura de TI, 5 deles como administrador sênior de sistemas da Olister Logistics, aprendi que emoção é inimiga da clareza. Ficar com raiva não mudaria nada. Ficar alto também não. A única arma que eu tinha era a informação. Informação exige entrega calma. Sou a única pessoa que entende toda a arquitetura dos sistemas de dados da sua mãe. O lábio de Brittany se curvou daquele jeito particular que executivos jovens têm quando querem mostrar que não se intimidam com experiência. Derek me garantiu que pode cuidar da transição. Ele tem estudado os sistemas por semanas. Diz que sua documentação é suficientemente completa para qualquer um com competência básica manter as operações. Quase ri. Quase. A documentação que Derek tinha visto era a camada superficial, os manuais voltados para o usuário que eu escrevi para a equipe do Help Desk. A verdadeira arquitetura, a teia interconectada de dependências, sistemas de segurança e scripts personalizados que mantém 13 data centers sincronizados em 8 estados, existia principalmente na minha cabeça e em um arquivo criptografado armazenado em sistemas que Derek nem sabia que existiam. Em vez de rir, olhei para Derek, realmente olhei para ele. Estudei como seus ombros estavam ligeiramente tensos demais, a tensão em seu maxilar por baixo do sorriso confiante. Por um momento, aquele sorriso vacilou. Ele sabia. Lá no fundo, por trás de toda aquela bravata e confiança fabricada, ele sabia que estava à beira de um precipício e acabará de convencer alguém a empurrar a única pessoa com paraquedas para fora do avião. Por 5 anos, mantive todos os 13 data centers da sua mãe online. E agora você está me demitindo por causa do seu namorado? As palavras saíram antes que eu pudesse me conter. Que se dane o profissionalismo. Existe um limite para a dignidade que se pode manter quando se está sendo substituído por alguém cuja principal qualificação é um relacionamento amoroso. O rosto de Brittany ficou vermelho como um carmim. Isso é inapropriado e completamente infundado. Derek conquistou essa posição por mérito. Suas avaliações de desempenho foram excelentes. Avaliações de desempenho que você mesmo escreveu. Depois que começou a namorar com ele. Deixei as palavras pairarem no ar, observando-as cair. Eu tenho cópias do trabalho real dele, sabe? Cada chamado que ele atendeu. Cada sistema que ele acessou. Gostaria que eu compilasse um relatório para o conselho? O rubor se intensificou, espalhando-se pelo pescoço dela. Você está tornando isso pessoal. Você tornou isso pessoal quando promoveu seu namorado acima de 3 engenheiros seniores qualificados e depois decidiu me demitir para abrir espaço para ele. Mantive a voz calma, quase conversacional. Estou apenas afirmando fatos. Derek deu um passo à frente, tentando projetar uma autoridade que não possuía. Olha, Marcos, isso não precisa ser feio. Você teve uma boa trajetória aqui. Aceite o pacote de indenização, escreva uma carta de recomendação para si mesmo e siga em frente. A indústria está sempre contratando pessoas com sua experiência.
Virei-me para encará-lo diretamente. Derek. Em 8 meses trabalhando aqui, você conseguiu enviar 47 chamados para o suporte por problemas que você mesmo criou. Você custou à empresa aproximadamente $80.000 em taxas de contratados emergenciais porque não conseguiu entender como executar uma restauração de backup. E no mês passado, você se trancou para fora do console administrativo e teve que ser socorrido por um técnico júnior. Essa técnica júnior documentou o incidente, aliás. Ela achou hilário. O sorriso dele desapareceu completamente. A mão de Brittany moveu-se protetora em direção ao braço dele. Essa conversa acabou, ela estalou, empurrando a carta de demissão em minha direção. A segurança vai acompanhá-lo para recolher seus pertences pessoais. Você tem 30 minutos. Com efeito imediato, repeti, deixando a frase rolar na minha boca como algo amargo. Foi isso que você disse. Com efeito imediato. Isso mesmo. Peguei a carta. Li a linguagem padrão sobre o pagamento final, cobertura cobra e a devolução dos bens da empresa. Demissão padrão. Texto padrão, nada criativo. No final, Brittany havia assinado seu nome com um floreio, o H de Hollister subindo como um dedo do meio. Ela provavelmente praticou essa assinatura na frente do espelho, se preparando para este momento. Entreguei a ela meu crachá. O plástico estava quente por ter ficado preso ao meu peito nas últimas 9 horas. 9 horas mantendo o protocolo de roteamento estável durante o pico trimestral de backups. 9 horas monitorando a saúde do sistema em múltiplos fusos horários. 9 horas garantindo que a empresa que Patricia Hollister construiu a partir de um único depósito em Tulsa pudesse realmente funcionar. Você tem 15 minutos antes de tudo ficar no escuro, disse, levantando-me. Diga à sua mãe que eu desejei boa sorte. Brittany piscou. A confiança que ela projetava rachou levemente, revelando algo incerto por baixo. Desculpe. O interruptor do homem morto. Endireitei a gravata, um hábito que desenvolvi ao longo de anos entregando mais notícias em salas de reunião. Mantenha as mãos ocupadas, mantenha a voz firme, deixe as palavras fazerem o trabalho. Bem, é assim que eu chamo. Oficialmente, é um protocolo de autenticação distribuída, uma estrutura de segurança personalizada que projetei há 3 anos após o incidente Kramer. Você provavelmente não se lembra disso, ainda estava na pós-graduação. Mas sua mãe lembra. A postura confiante de Derek desapareceu, substituída por algo que parecia o início de um pânico. Do que você está falando? Eu revisei a arquitetura de segurança. Você revisou o que eu deixei você ver. Dirigi-me à porta, parando com a mão na moldura. A documentação real da infraestrutura está isolada por ar. Fisicamente isolada da rede, armazenada em containers criptografados que exigem tanto minha confirmação biométrica quanto uma chave rotativa que eu regenera semanalmente. O sistema exige minha verificação a cada 72 horas, ou inicia uma sequência controlada de desligamento. Isso não é possível, disse Derek, mas sua voz estava fraca. Isso violaria os princípios básicos de redundância. Não, isso viola a suposição de que eu sempre estaria aqui para explicar tudo para as pessoas que não entendem o que estão vendo. Encarei seus olhos firmemente. Eu construí redundâncias dentro de redundâncias. Sistemas de segurança para os sistemas de segurança. Porque é isso que um verdadeiro administrador de sistemas faz. Nós nos preparamos para desastres. Assumimos o pior cenário possível e projetamos sistemas que possam sobreviver a ele. Apontei para Brittany. Você é o desastre para o qual eu me preparei. A caminhada até meu escritório foi surreal. 15 anos em corporativa, e eu nunca tinha sido escoltado para fora pela segurança. Gary, o segurança que me acompanhava, teve a decência de parecer envergonhado com isso. Compartilhávamos intervalos para o almoço há anos, trocando dicas de fantasy futebol no outono e reclamando das máquinas de venda automática o ano todo. Ele tinha assistido sua filha jogar em um torneio de softball que eu ajudei a treinar quando Emma entrou na mesma liga. Não éramos amigos próximos, mas éramos o tipo de colegas amigáveis que tornam a vida no trabalho suportável. Isso não está certo, Marcos, ele murmurou enquanto eu colocava meus pertences pessoais em uma caixa de papelão. Foto de família das férias do verão passado, nós 4 em pé na frente de uma cachoeira no Oregon. Caneca de café com padrão de placa de circuito que Emma me deu há 3 natais, a alça um pouco lascada pelo uso de anos. A pequena suculenta que minha filha me deu de presente de aniversário, alegando que era de baixa manutenção, assim como você, pai. Uma coleção de manuais técnicos que anotei ao longo dos anos, provavelmente valendo mais do que meu salário se alguém entendesse o que estava neles. Não, concordei. Não está. Meu telefone vibrou. O nome Patricia Hollister piscou na tela. A própria CEO, entrando em contato diretamente em vez de passar pela assistente. Ela tinha ouvido, então. Notícias correm rápido em ambientes corporativos, especialmente notícias sobre a demissão súbita de membros seniores da equipe.
Silenciei a chamada e coloquei o telefone no bolso. Patrícia podia esperar. Ela fazia parte do problema, mesmo que ainda não soubesse disso. Ela criou o cargo da Brittany. Deu autoridade à filha sem responsabilidade. Permitiu que uma cobra como Derek se infiltrasse na organização porque estava distraída demais com planos de expansão e reuniões com acionistas para prestar atenção na realidade mundana de quem realmente mantinha seus sistemas funcionando. 14 minutos depois, eu estava no meu carro, vendo a sede da Olister Logistic encolher no meu retrovisor. Meu telefone havia vibrado mais 6 vezes. Nome de Patrícia. Nome de Patrícia. Nome de Patrícia. Depois a assistente dela. Depois Patrícia novamente. Depois um número que eu não reconhecia. Ignorei todas. O desligamento controlado começou exatamente às 16h47 de quinta-feira, 72h15 após minha última confirmação biométrica. Eu sei disso porque Patrícia Olister me ligou pessoalmente para informar, sua voz tremendo com uma mistura de raiva e pânico que eu nunca tinha ouvido dela em 5 anos de colaboração direta. Mas essa ligação veio depois. Primeiro, eu tive que ir para casa e explicar para minha esposa Laura porque eu estava na nossa cozinha às 15 horas de uma terça-feira, segurando uma caixa de papelão e parecendo que tinha levado um soco no estômago. Laura lidou melhor do que eu esperava. Ou seja, ela estava furiosa por mim, e não preocupada com nossas finanças. Essa pequena princesa mimada, ela disse, andando pela nossa sala enquanto eu me sentava no sofá, ainda processando tudo. A luz da tarde através das janelas da Bahia pintava sombras móveis no piso de madeira enquanto ela andava de um lado para o outro. A mãe dela dava tudo de bandeja, e é isso que ela faz com isso? Demite a única pessoa que realmente sabe como manter as luzes acesas? Para ser justo, eu não sou o único. Sandra conhece os sistemas de backup. Tommy pode cuidar do monitoramento da rede. Até Jerry, na recuperação de dados, tem conhecimento suficiente para manter as operações básicas funcionando. Não fique modesto comigo, Marcus Shen. Você passou 5 anos limpando bagunças que teriam levado a empresa à falência. Lembra do ataque de ransomware? Eu lembrei. 2 anos atrás, uma campanha sofisticada de phishing havia comprometido 3 estações de trabalho no departamento de contas a pagar. Os atacantes foram pacientes, profissionais, metódicos. Eles ficaram escondidos no sistema por semanas antes de lançar sua carga, mapeando a topologia da rede e identificando os sistemas mais críticos. Quando a criptografia começou, eles já haviam infiltrado quase 60% da infraestrutura operacional. Eu os pararia. Não com nenhuma bala de prata ou contra-ataque hacker estilo Hollywood, mas com um sistema de backup isolado que eu insisti em implementar apesar da resistência inicial da Patrícia ao custo. $200 mil por um sistema que talvez nunca usássemos? Ela disse durante a reunião do orçamento. Isso parece excessivo. Eu expliquei a matemática para ela. O pagamento médio de ransomware em nosso setor era de $800 mil, e isso não contava as perdas operacionais, o dano à reputação, as multas regulatórias. Ela aprovou o orçamento relutantemente, deixando claro que considerava um desperdício de recursos. 18 horas de trabalho. 3 potes de café. 2 pizzas frias entregues à meia-noite e às 4 da manhã, respectivamente. E restauramos as operações com perda mínima de dados. Os atacantes exigiram $2 milhões. Não receberam nada. Patrícia me deu um aumento e um escritório de canto depois disso. Ela me chamou de indispensável. Disse ao conselho que Marcus Shen era a espinha dorsal das operações técnicas deles. Fez um discurso sobre a importância de investir em pessoas talentosas. Aparentemente, indispensável tem data de validade. O que você vai fazer? Laura perguntou, finalmente sentando-se ao meu lado. Sua mão encontrou a minha, quente e firme. 20 anos de casamento nos deram um vocabulário além das palavras. O aperto dos dedos dela me dizia que ela estava assustada, mas tentando não demonstrar que confiava em mim, mas precisava de uma confirmação, que me amava independentemente do que viesse a seguir. Agora? Nada. A sequência de desligamento é automatizada. Vai levar cerca de 4 horas para eles perceberem que não podem pará-la, mais 2 para me ligarem, e provavelmente mais 8 antes que Patrícia demita Brittany e implore para eu voltar. Laura ergueu uma sobrancelha. Você está tão confiante assim? Eu projetei o sistema. E, mais importante, conheço as pessoas que vão tentar consertá-lo. Pensei em Derek, clicando freneticamente em menus que não entendia, procurando soluções em documentações que não existiam nos lugares onde ele sabia procurar. Pensei nos técnicos juniores que poderiam perceber que algo estava errado, mas não teriam autoridade nem conhecimento para fazer nada a respeito. Pensei em Sandra, que provavelmente já suspeitava do que estava acontecendo e era inteligente o suficiente para documentar tudo para a investigação inevitável. Eles não têm chance. Isso soa quase cruel. Não é crueldade.
São consequências. Reclinei-me nas almofadas do sofá, de repente exausto pelo peso das últimas horas. Brittany tomou uma decisão. Derek tomou uma decisão. Patrícia tomou decisões que permitiram ambas. Agora eles vão experimentar o que acontece quando essas decisões colidem com a realidade. Minha confiança não era arrogância. Era arquitetura. Quando assumi como administrador sênior de sistemas, a Olister Logistic estava funcionando com um amontoado de sistemas legados mantidos juntos por esperança, fita adesiva e a expertise acumulada de contratados que saíram anos atrás sem documentar seu trabalho. A topologia da rede era um pesadelo. Os sistemas de backup eram pouco confiáveis. Protocolos de segurança existiam no papel, mas nunca haviam sido implementados na prática. Patrícia me deu carta branca para modernizar, e passei 3 anos fazendo exatamente isso. Novos servidores com capacidades redundantes de failover. Protocolos de backup criptografados que atualizavam em tempo real e armazenavam cópias em locais geograficamente distribuídos. Um sistema de monitoramento que pudesse detectar anomalias antes que se tornassem crises. E no centro de tudo, uma estrutura de autenticação personalizada que exigia verificação periódica dos administradores autorizados. O design original incluía 3 usuários autorizados, eu mesmo, Patrícia e o ex-CTO, um homem chamado Gerald Weston que se aposentou na Flórida há 2 anos. A ideia era simples: sistemas críticos nunca deveriam depender de uma única pessoa. Se eu fosse atropelado por um ônibus, a empresa não deveria entrar em colapso. Se Patrícia precisasse fazer mudanças emergenciais, ela deveria ter essa capacidade. Pensamento padrão de redundância. Quando Gerald saiu, Patrícia estava no meio da negociação de uma grande aquisição. Os procedimentos de transferência haviam sido agendados, reagendados, adiados indefinidamente. Ela pretendia concluí-los. Continuava pretendendo. Mas sempre havia algo mais urgente, um cliente exigindo atenção, uma reunião de acionistas que precisava ser preparada, um concorrente fazendo movimentos agressivos em seu mercado. A posição de CTO permaneceu vaga. A transferência de autorização nunca aconteceu. Agora só havia eu. E eu não era mais um funcionário. O interruptor de segurança não era malicioso. Não foi projetado para prejudicar ninguém ou destruir algo. Era protetor. Um sistema de segurança contra exatamente o tipo de tomada hostil ou espionagem corporativa que mantinha Patrícia acordada à noite. Se usuários não autorizados de alguma forma obtivessem acesso administrativo, por engenharia social, suborno ou comprometimento técnico, o sistema travaria em vez de permitir uma possível exploração. Melhor interromper as operações temporariamente do que permitir que agentes mal-intencionados tenham acesso permanente à infraestrutura crítica. A ironia não me escapava. Eu o projetara para proteger Patrícia de ameaças externas. Agora ele me protegia da filha dela. A ligação chegou às 21h23. Eu estava sentado no meu escritório em casa, fingindo trabalhar no meu currículo enquanto na verdade assistia ao painel de monitoramento da Olister em um dispositivo pessoal que configurei anos atrás para exatamente esse tipo de situação. Não para causar problemas, para resolvê-los, se uma emergência acontecesse enquanto eu estivesse fora do escritório. O painel mostrava uma cascata de alertas âmbar e vermelhos se espalhando pelo mapa do sistema como uma infecção. Marcos. A voz de Patrícia estava frágil, desprovida do calor autoritário habitual. Eu a ouvirá falar com acionistas, motivar funcionários, negociar com concorrentes. Essa não era nenhuma dessas vozes. Era alguém assistindo algo que construíram começar a desmoronar e percebendo que não podia impedir. Precisamos conversar. Senhora Olister. Eu esperava essa ligação há cerca de 2 horas. Suas equipes devem ser melhores do que eu imaginava. Não brinque comigo. Eu sei o que está acontecendo, e sei que você é o único que pode impedir. Inclinei-me para trás na cadeira do meu escritório em casa, observando o pôr do sol pintar nosso quintal em tons de âmbar e rosa. Pela janela, eu podia ver Emma fazendo lição de casa na mesa da cozinha, sua música tocando suavemente pela casa. Laura estava preparando o jantar, os sons familiares de panelas e frigideiras criando uma sinfonia doméstica que parecia impossivelmente distante da crise corporativa que se desenrolava no meu ouvido. A vida normal, continuando ao meu redor enquanto um império logístico de 60 milhões de dólares lentamente apagava. O que está acontecendo, disse cuidadosamente, é a consequência natural de demitir o único administrador autorizado sem completar uma transferência adequada. Você teve 2 anos para autorizar um substituto para Gerald. Você não o fez. Você teve 3 meses para limitar a autoridade da sua filha às áreas em que ela realmente tinha expertise. Você não o fez. Você teve 8 meses para investigar por que seu departamento de TI estava de repente tendo um desempenho pior apesar do aumento de pessoal. Você também não fez isso. Brittany cometeu um erro. Estou preparado para. Brittany tomou uma decisão.
E ela tomou em uma sala de conferências, com testemunhas, depois de me entregar uma carta de demissão que ela já havia assinado. Isso não é um erro. Um erro é clicar no botão errado ou esquecer um prazo. O que Brittany fez foi deliberado, premeditado e executado com pleno conhecimento do que estava fazendo. Isso é uma escolha. Silêncio na linha. Eu quase podia ouvir Patrícia recalculando, ajustando sua abordagem. Ela era uma negociadora habilidosa. Ela havia construído sua empresa através de dezenas de conversas difíceis com parceiros, concorrentes e agências reguladoras. Mas ela também era mãe, e mães têm pontos cegos quando se trata de seus filhos. O que você quer, Marcos? Agora? Quero jantar com minha família. Quero explicar para minha filha por que estou em casa mais cedo e se precisamos nos preocupar com dinheiro. Quero atualizar meu currículo e começar a pensar nos próximos passos. O que eu não quero é passar minha noite resolvendo um problema que avisei vocês sobre por 3 anos. Eu vou te reintegrar. Salário integral, benefícios, tudo. Podemos fingir que isso nunca aconteceu. Não podemos fingir que isso nunca aconteceu. Aconteceu. Sua filha me demitiu para dar meu emprego ao namorado dela. Um namorado, devo acrescentar, que uma vez me perguntou se o firewall era uma parede física dentro da sala do servidor. Quando expliquei que não era, ele perguntou onde o guardávamos. Ele achava que era um equipamento. Pude ouvir a respiração rápida de Patrícia. Ela não sabia desse detalhe em particular. Outro silêncio. Este mais longo. E se eu te nomeasse diretor de tecnologia? O antigo cargo do Geraldi. Aumento de 20%. Reportando-se diretamente a mim, não a Brittany. Autoridade total sobre todas as operações técnicas, contratações e estratégia. Você teria um assento na mesa executiva. Eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei tentado. O cargo de CTO era algo que eu silenciosamente esperava quando Geraldi se aposentou. Eu me imaginava nessa posição, moldando a direção técnica da empresa, construindo sistemas que durariam além de mim. Mas fui preterido. O cargo ficou vago enquanto Patrícia focava em expansão, participação de mercado, retorno aos acionistas. O trabalho que eu fizera foi tomado como garantido, invisível justamente porque era eficaz. Agora ela oferecia por desespero, e desespero gera bases instáveis. Me diga uma coisa, Patrícia. Brittany sabe que você está fazendo essa ligação? A hesitação me disse tudo o que eu precisava saber. Esta é a minha empresa. Minha decisão. Mas ela não sabe. O que significa que amanhã de manhã, quando eu chegar ao meu novo escritório de canto com meu novo título e meu novo salário, ela vai se sentir minada. Humilhada. E ela vai passar todos os dias depois disso descobrindo como terminar o que começou. Ela vai encontrar maneiras de tornar meu trabalho impossível. Ela vai envenenar meus relacionamentos com outros executivos. Ela vai fabricar crises e me culpar por elas. Eu já vi isso acontecer antes. Eu vou lidar com a Brittany. Como você lidou com ela nos últimos 3 meses? Porque do meu ponto de vista, parece que ela tem tomado decisões que você nem sabe até ser tarde demais para pará-las. Você sabia que ela transferiu o Derek para o meu departamento? Você sabia que ela deu a ele credenciais de acesso que deveriam ter exigido aprovação do conselho? Você sabia que ela tem transferido silenciosamente orçamento da manutenção da infraestrutura para uma iniciativa de transformação digital que, pelo que posso ver, envolve nada além de apresentações em PowerPoint e almoços de equipe? A respiração de Patrícia falhou. Eu havia acertado em cheio. Não estou pedindo para você mediar meus relacionamentos familiares. Não, você está me pedindo para resolver um problema técnico que é realmente um problema de pessoas. E esses são muito mais difíceis de depurar. Levantei-me, caminhei até a janela. O pôr do sol havia se transformado em crepúsculo. A lição de casa da Emma aparentemente estava terminada. Ela mostrava algo no celular para Laura, ambas rindo do que quer que fosse. Preciso pensar sobre isso. Me dê até amanhã de manhã. Amanhã de manhã pode ser tarde demais. Não será. A paralisação foi planejada para ser gradual. Suas operações vão se degradar nas próximas 12 horas, mas nada catastrófico acontecerá antes das 48 horas. Você tem tempo. Quanto tempo, exatamente? Tempo suficiente para você descobrir que tipo de empresa quer administrar. E que tipo de filha quer criar. Essas são perguntas conectadas, Patrícia. Talvez você queira considerá-las juntas. Eu desliguei antes que ela pudesse responder. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde minha demissão, e aprendi mais sobre a Hollister Logistics em 72 horas sem trabalhar lá do que em 5 anos de emprego. Para começar, Derek Vance não queria apenas meu cargo. Ele queria vendê-lo. Laura foi quem encontrou a conexão.
Ela é contadora de formação, com especialidade forense que a torna indispensável durante auditorias e investigações. Passou 20 anos analisando números e vendo as histórias que eles contam, os padrões que a maioria das pessoas ignora. Quando contei a ela sobre a súbita expertise de Derek em nossos sistemas, uma expertise que ele absolutamente não tinha 8 meses atrás, algo a incomodou. Então ela fez o que contadores fazem quando algo não bate. Começou a investigar. O perfil de Derek no LinkedIn mostrava 3 anos de experiência em administração de TI, com cargos em 2 empresas de tecnologia de médio porte no noroeste do Pacífico. Laura rastreou seu histórico real de emprego por meio de registros públicos, bancos de dados de licenças profissionais e a boa e velha pesquisa na internet. As empresas que ele listava ou não existiam ou não tinham registro de ter empregado alguém com sua descrição. Suas certificações eram de programas de treinamento que não puderam confirmar sua participação quando ela ligou para os escritórios de ex-alunos. O homem com quem fui forçado a trabalhar por 8 meses era, profissionalmente falando, uma farsa. Mais perturbador foi o que Laura encontrou ao buscar o nome dele junto a concorrentes conhecidos. 18 meses atrás, um usuário chamado Advance.tech havia postado em um fórum da indústria perguntas sobre vulnerabilidades de data centers para fins de pesquisa. As perguntas eram suspeitosamente específicas, redundâncias do sistema de refrigeração e seus modos de falha. Configurações de energia de backup e por quanto tempo poderiam sustentar operações durante falhas na rede elétrica. Distribuição geográfica da capacidade de processamento e quais instalações eram mais críticas. Pontos únicos de falha em redes logísticas distribuídas. Perguntas que, se respondidas honestamente, forneceriam um roteiro para interromper as operações de uma empresa de logística. O tópico do fórum foi deletado dentro de uma semana após a postagem, mas Laura encontrou cópias arquivadas pela Wayback Machine. Salvou capturas de tela, documentou metadados, construiu uma linha do tempo. Minha esposa, ao que parecia, era excelente em investigações. Eu não sabia para quem Derek estava trabalhando, mas tinha cada vez mais certeza de que ele trabalhava para alguém. O relacionamento com Brittany era oportunismo, era estratégia. Ele a havia escolhido especificamente, provavelmente pesquisando a estrutura da empresa antes mesmo de se candidatar a uma vaga. Encontrou o ponto fraco, uma filha ambiciosa desesperada para provar seu valor, recentemente promovida além de sua competência, ansiosa por aliados que lhe dissessem o que queria ouvir. Engenharia social clássica. Mire na vulnerabilidade humana, não na técnica. Patrícia ligou mais 5 vezes desde nossa primeira conversa. Cada ligação foi mais curta que a anterior, suas ofertas ficando mais desesperadas. O cargo de CTO virou CTO mais participação acionária. A participação virou um assento no conselho. O assento no conselho virou promessas sobre o futuro papel de Brittany, garantias de que ela seria transferida para uma posição com menos autoridade operacional. Recusei tudo, explicando a cada vez que precisava de mais informações antes de tomar uma decisão. O que eu realmente precisava era de influência. Informação que eu pudesse usar não para obter ganho pessoal, mas para entender toda a extensão do que estava enfrentando. A sequência de desligamento havia avançado pela sua primeira fase. Sistemas terciários estavam offline, o portal dos funcionários, a interface de rastreamento de clientes, as plataformas de comunicação interna. Nada crítico para as operações principais, mas suficiente para tornar o dia a dia doloroso. Motoristas ligavam para o escritório central em vez de checar suas rotas pelo aplicativo. Clientes não conseguiam rastrear suas remessas. A central de ajuda estava afundando em tickets que não conseguiam resolver porque os sistemas necessários para isso estavam cada vez mais inoperantes. Segundo minha ex-colega Sandra, que vinha me enviando atualizações por mensagem, apesar da política corporativa contra esse tipo de comunicação, Derek passou os 2 primeiros dias assegurando confiantemente a todos que conseguiria consertar o problema. Ele trouxe consultores externos, encomendou hardware de emergência, fez declarações altas sobre vulnerabilidades de segurança que ele definitivamente iria corrigir assim que terminasse de analisar a arquitetura. No 3º dia, ele parou de ir ao escritório. O telefone dele foi para a caixa postal. O autorresponder do e-mail dizia que ele estava lidando com uma emergência pessoal. Sandra suspeitava que ele havia percebido o que estava acontecendo e estava tentando se afastar antes que a extensão total do desastre ficasse evidente. Brittany, por sua vez, aparentemente estava dizendo a quem quisesse ouvir que eu havia sabotado os sistemas por despeito. Que eu era uma funcionária descontente mantendo a empresa refém. Que Patrícia deveria chamar a polícia e me prender por algum crime cibernético não especificado. Ela não estava totalmente errada sobre a parte do refém. Mas despeito não tinha nada a ver com isso. Eu estava sentado na minha varanda dos fundos, revisando as evidências que Laura havia compilado, quando um carro desconhecido entrou na minha garagem. Sedã preto, vidros escurecidos, modelo recente. O tipo de veículo que grita advogado corporativo ou investigador particular ou possivelmente agente federal. Nenhuma dessas opções parecia particularmente tranquilizadora.
Deixei meu laptop de lado e fui até a frente da casa, chegando exatamente quando uma mulher de blazer escuro saiu do banco do motorista. Marco Shen? Ela devia ter uns 50 anos, com cabelo grisalho cortado curto e prático. Sua postura sugeria formação militar ou treinamento em aplicação da lei. Movia-se com um tipo de autoridade calma que vem de décadas de prática, a confiança de alguém que lidou com situações difíceis e sabe que pode lidar com mais. Depende de quem está perguntando. Ela sorriu de forma contida. Meu nome é Victoria Short. Sou advogada-geral da Graimon Industries. Você tem alguns minutos para conversar? Graimon. O nome caiu como um soco no estômago. Graimon Industries era a principal concorrente da Olister. Uma empresa nacional de logística que vinha se expandindo agressivamente para o meio-oeste nos últimos 2 anos. Patrícia havia perdido 3 contratos importantes para eles nos últimos 18 meses. O CEO deles, um homem chamado Raymond Graimon, era lendário por sua estratégia agressiva de aquisições e por jogar pesado. Vou supor que você não está aqui para me oferecer um emprego, eu disse. Na verdade, é exatamente por isso que estou aqui. Mas não o tipo de emprego que você está pensando. Ela colocou a mão na pasta e retirou um envelope. Posso entrar? O que tenho para mostrar a você é sensível. Eu deveria ter dito não. Deveria ter chamado meu próprio advogado, ou pelo menos a Laura, antes de ter essa conversa. Deveria ter desconfiado do timing, da abordagem, do fato de que a advogada-geral de uma concorrente estava na minha garagem com uma pasta de documentos desconhecidos. Mas Victoria Short tinha algo que eu precisava mais do que cautela. Ela tinha respostas. Os documentos que Victoria espalhou pela minha mesa de jantar contavam uma história que eu estava perto demais para enxergar. O nome verdadeiro de Derek Vance era Derek Volkow. Ancestralidade russa, cidadão americano, infância comum nos subúrbios de Ohio. Há 2 anos, ele era um consultor de TI de baixo nível para uma empresa que atendia os escritórios satélites da Graimon, lidando com tarefas mundanas como manutenção de impressoras e redefinição de senhas. Ele foi demitido por problemas de desempenho, aquele tipo de desligamento gentil que as empresas usam quando não têm provas suficientes para justa causa, mas não querem a responsabilidade de manter alguém por perto. 6 meses após sua demissão, Derek ressurgiu com um sobrenome novo, um currículo fabricado e o que parecia ser uma nova identidade cuidadosamente construída. Ele se candidatou a 3 empresas diferentes de logística no mesmo mercado regional. Olister, um concorrente menor chamado Morrison Transport, uma empresa regional que eu nunca tinha ouvido falar, chamada Pacific Route. Olister foi a única que o contratou. O departamento de RH da Morrison sinalizou inconsistências em suas referências. A Pacific Route exigiu uma verificação de antecedentes que Derek aparentemente não quis completar. Nós o contratamos porque nossos processos de RH estavam flexíveis, digamos, durante um período de rápida expansão. Acreditamos que o Sr. Volkow tem fornecido informações a uma terceira parte, disse Victoria. Não a Graimon, para ser claro. Não temos interesse em espionagem corporativa e nenhum histórico de envolvimento em tais práticas. Mas alguém nos procurou há 3 meses oferecendo vender inteligência detalhada sobre as operações da Olister, rotas, contratos, vulnerabilidades do sistema, até arquivos de pessoal. O vendedor usou um canal anônimo, mas nossa equipe de segurança rastreou certos metadados até dispositivos registrados na sua antiga empresa. E você veio até mim por quê? Porque você é a única pessoa na Olister que poderia ter notado algo errado. E porque nossas fontes sugerem que você recentemente se tornou desvinculado da empresa. Sua expressão permaneceu neutra, mas seus olhos eram afiados, avaliando. Pensamos que você poderia ter informações que poderíamos usar. Em troca, poderíamos oferecer informações que você poderia achar valiosas. Eu estudei o rosto de Victoria, procurando o ângulo. Advogados corporativos não vão até a casa das pessoas por bondade de coração. Cada movimento que fazem serve aos interesses de seus clientes. O que a Graimon realmente quer desta conversa? Queremos a mesma coisa que você quer. A verdade. Ela deslizou um cartão de visita pela mesa. Temos evidências que podem ajudá-lo a entender o que aconteceu na Olister. Em troca, gostaríamos de qualquer informação que você tenha sobre as atividades do Sr. Volkow dentro da empresa. Especificamente, gostaríamos de saber para quem ele realmente trabalhava. E se essa informação acabar prejudicando o seu principal concorrente? A expressão de Victoria não mudou. Seria um efeito colateral infeliz. Mas asseguro que nosso principal interesse é proteger nossas próprias operações. Quem está comprando inteligência sobre a Olister provavelmente está comprando inteligência sobre nós também. Entender o escopo dessa operação serve aos interesses de ambos. Peguei o cartão de visita, virei-o entre os dedos. O papel era pesado, caro, o tipo de cartão que comunica riqueza e paciência em igual medida. Preciso pensar sobre isso. Mas, Sr. Shen, não demore muito.
O desligamento do sistema que você iniciou não fará distinção entre culpados e inocentes quando atingir a fase crítica. Muitas pessoas podem perder seu rumo. Vitória se levantou, juntando seus documentos. Empregos, motoristas que dependem dessas rotas. Trabalhadores de armazém que precisam de sistemas de inventário precisos. Representantes de atendimento ao cliente que não conseguem ajudar os clientes quando os bancos de dados não respondem. Pessoas que não tiveram nada a ver com sua demissão e não têm responsabilidade pelas decisões da Brittany. Ela me deixou com esse pensamento, e o peso dele pressionava meus ombros como concreto molhado. Laura me encontrou na garagem naquela noite, sentado na cadeira de camping que eu usava para projetos, encarando a parede. Vitória Shore ligou, ela disse, encostada na minha bancada de trabalho. Deixou uma mensagem no telefone de casa. Disse que esperava que você tomasse a decisão certa. Ela está tentando me manipular. Usar-me para prejudicar um concorrente enquanto finge ser prestativa. Provavelmente. Isso torna a informação dela errada? Eu não respondi. Laura sentou na cadeira dobrável ao meu lado, aquela que Emma usava quando vinha me ver mexer com eletrônicos. Passamos horas nessa garagem ao longo dos anos, eu explicando placas de circuito enquanto ela fazia perguntas cada vez mais sofisticadas, ambos desfrutando da companhia silenciosa da curiosidade compartilhada. Do que você realmente tem medo, Marcos? A pergunta cortou todo o barulho na minha cabeça, todos os cálculos estratégicos e ginásticas morais. Do que eu tinha medo? Não de Derek. Nem de Brittany. Nem mesmo do colapso em câmera lenta de uma empresa que consumiu 5 anos da minha vida. Tenho medo de ser o vilão, eu disse baixinho. Eu projetei um sistema que está fechando uma empresa que emprega 4.000 pessoas. Eu poderia parar isso. Poderia ter parado 3 dias atrás. Mas não parei, porque estava com raiva, e queria que eles sofressem. Você queria justiça. A diferença? Em algum momento, a busca pela justiça não se torna indistinguível da busca pela vingança? Laura segurou minha mão. Você não é o vilão, Marcos. O vilão é quem construiu um espião dentro da empresa e usou a filha do chefe para encobrir seus rastros. O vilão é quem demitiu um funcionário leal sem motivo ou aviso. Você é a pessoa que projetou um sistema de segurança que está funcionando exatamente como planejado. Não foi para isso que foi planejado. Talvez não. Mas sistemas revelam coisas, não é? É o que você sempre diz. Quando tudo está funcionando bem, você não vê as rachaduras. Só quando a pressão é que as fraquezas aparecem. Ela apertou minha mão. O desligamento não está criando problemas. Está revelando problemas que já existiam, a incompetência de Brittany. A enganação de Derek. Os pontos cegos de Patrícia. Todos esses já estavam lá antes. Você só os tornou visíveis. Pensei sobre isso. Sobre todas as fraquezas que as últimas 72 horas revelaram, a insegurança de Brittany disfarçada de autoridade. A incapacidade de Patrícia de ver sua filha claramente. A construção cuidadosa de Derek de uma identidade falsa. A dependência de toda a empresa em sistemas projetados por uma única pessoa, uma dependência sobre a qual tentei alertá-los por anos. Preciso ligar para Patrícia, eu disse. Eu sei. Vou dar tudo a ela. As provas sobre Derek, os códigos de desligamento, tudo. Sem condições. Laura ergueu uma sobrancelha. Por quê? Porque Vitória Shore estava certa. 4.000 pessoas não deveriam sofrer por causa da traição de uma pessoa e do mau julgamento de outra. E por quê? Eu pausei, tentando encontrar as palavras. Porque se eu usar essa vantagem para conseguir o que quero, me torno parte do problema. Me torno alguém que machuca pessoas para progredir. E não é isso que quero ser. Não é isso que criamos Emma para ser. Mesmo que eles não mereçam sua ajuda. Especialmente então. Levantei, puxando Laura comigo. As pessoas que menos merecem ajuda geralmente são as que mais precisam dela. E além disso, eu não construí esses sistemas para Brittany ou Derek. Eu os construí para os motoristas que precisavam de rotas confiáveis, para os trabalhadores do depósito que precisavam de contagens precisas de inventário, e para os clientes que precisavam que seus pacotes chegassem no prazo. Essas pessoas não me demitiram. Essas pessoas só querem fazer seu trabalho e voltar para casa com suas famílias. Laura beijou minha bochecha. Para o que vale, estou orgulhosa de você. Mesmo que isso signifique que eu fique desempregado por um tempo. Temos economias. Temos opções. Vamos dar um jeito. Ela sorriu. Sempre damos ponto. Entrei para fazer a ligação. A voz de Patrícia Olistério estava rouca quando ela atendeu. Imaginei-a em sua mesa, cercada por impressões e xícaras de café, tentando gerenciar uma crise que ela não compreendia totalmente. Marcos, você está pronto para negociar? Sem negociações.
Vou te contar algumas coisas e depois vou te passar os códigos para parar o desligamento. Sem condições. Sem exigências. Silêncio. Então, eu não entendo. Você não precisa entender. Você precisa ouvir. E eu contei tudo para ela, a verdadeira identidade de Derek. A conexão com o ex-contratado da Graymo. As postagens no fórum sugerindo que ele vinha coletando informações há meses. A probabilidade de que alguém, eu não sabia quem, estivesse pagando para ele sabotar nossa empresa por dentro. O padrão de comportamento que sugeria oportunismo, mas com planejamento cuidadoso. Quando terminei, o silêncio se estendeu por quase 1 minuto. Como eu sei que você está dizendo a verdade? Você não sabe. Mas em cerca de 10 minutos, vou te enviar por e-mail um arquivo contendo todas as provas que minha esposa e eu reunimos. Você pode verificar por conta própria, ou pedir para seus advogados verificarem, ou para sua equipe de segurança investigar. Pode jogar no lixo se quiser e assumir que estou mentindo. Sua escolha. E os códigos do desligamento? Eu os dei para ela. Todos eles. A sobreposição mestre, a passagem biométrica, a sequência de reinicialização de emergência. Informações que eram minha única vantagem, entregues de graça. Eu não entendo, Patrícia disse novamente. Você poderia ter pedido qualquer coisa, opções de ações, um assento no conselho, a renúncia da Brittany. Por que você está fazendo isso? Porque é a coisa certa a fazer. E porque a falência da sua empresa não prejudica só você, prejudica milhares de pessoas que nunca fizeram nada de errado. Respirei fundo. Eu estava com raiva, Patrícia. Eu tinha todo o direito de estar com raiva. Mas não tenho o direito de descontar essa raiva em pessoas que não merecem. Essa é a diferença entre justiça e vingança. Justiça é sobre consequências para o erro. Vingança é sobre se sentir melhor às custas dos outros. Outra longa pausa. Quando Patrícia falou de novo, sua voz tinha mudado. Mais suave. Quase incerta. Eu te devo um pedido de desculpas. Eu deveria ter prestado mais atenção. Deveria ter sabido o que a Brittany estava fazendo antes dela fazer. Deveria ter concluído a transferência de autorização depois que o Gerald saiu, em vez de deixar passar 2 anos. Sim. Você deveria. Existe alguma chance? Não. Eu não vou voltar. Não porque eu esteja mais com raiva, mas porque você precisa construir uma empresa que não dependa de uma única pessoa. Inclusive eu. Especialmente eu. Eu pausei. Contrate pessoas boas. Treine-as. Direito. Documente tudo. E tenha uma conversa com sua filha sobre a diferença entre autoridade e liderança. Uma é dada pelo seu título. A outra é conquistada pelas suas ações. Parece uma conversa longa. Conversas importantes geralmente são. Desliguei e enviei o e-mail. Depois sentei na varanda de trás com um copo d'água, olhando as estrelas aparecerem, e senti algo se soltar no meu peito. Atualização 2. 6 semanas se passaram desde que saí da Olister Logistics. Nesse tempo, muita coisa aconteceu. Derek Volkow foi preso há 2 semanas. As acusações incluem fraude eletrônica, invasão de computador e conspiração para cometer espionagem corporativa. Segundo as notícias, ele vinha vendendo dados operacionais da Olister para um consórcio de empresas regionais de transporte que queriam derrubar os contratos da Patrícia. Os compradores não eram a Graymo. Victoria Shore estava dizendo a verdade sobre isso, mas um grupo de concorrentes menores que juntaram recursos para o que achavam que seria uma aquisição barata de inteligência interna. Derek tinha sido descuidado. Os metadados que Laura rastreou foram apenas o começo. Uma vez que a equipe de segurança da Patrícia soube onde procurar, encontraram e-mails, mensagens criptografadas, até mesmo um rastro em papel de pagamentos feitos por meio de contas offshore. Todo o esquema desmoronou em poucos dias. Brittany Olister Crane renunciou à Olister Logistics há 3 semanas. A declaração oficial citava o desejo de buscar outras oportunidades, mas Sandra me contou que a verdadeira história era mais simples e triste. Patrícia deu à filha uma escolha, recuar voluntariamente ou ser removida pelo conselho. Brittany escolheu sair por conta própria, ou pelo que restava disso. Não me sinto bem com isso. Apesar de tudo, Brittany não era má, apenas jovem, insegura e desesperada para provar seu valor em uma empresa que levava o nome da mãe. Ela tomou decisões terríveis, confiou na pessoa errada e feriu pessoas que não mereciam. Mas ela também tinha 26 anos, ainda descobrindo quem queria ser. Espero que ela encontre seu caminho. Espero que o que vier a seguir envolva menos desempenho e mais substância. Patrícia me ligou 2 vezes depois que minha renúncia se tornou definitiva. A primeira ligação foi para me agradecer pelas informações sobre Derek e para oferecer, mais uma vez, que eu voltasse. Recusei educada, mas firmemente. A segunda ligação foi mais estranha.
Ela estava limpando o antigo escritório de Gerald Weston, finalmente, após 2 anos, e encontrou algo que achou que eu deveria saber. Uma carta que Gerald havia escrito antes de se aposentar, endereçada ao conselho de diretores, recomendando-me como seu sucessor. A carta nunca foi entregue. Simplesmente ficou ali, enterrada sob anos de papelada acumulada e inércia institucional, esperando para ser descoberta. Eu deveria ter promovido você anos atrás, disse Patrícia. Gerald viu que eu estava ocupada demais para notar. Você não estava apenas mantendo nossos sistemas funcionando, você era a razão de eles funcionarem. Obrigada por me dizer isso, respondi. E eu quis dizer. A validação, mesmo que tardia, tem um jeito de curar feridas antigas. Posso fazer algo por você? Qualquer coisa. Pensei um pouco. Escreva-me uma carta de recomendação. Uma honesta. Não exagerada, não apologética, apenas honesta. É tudo o que preciso. A carta chegou 3 dias depois. Tinha 2 páginas, espaçamento simples, e foi um dos textos profissionais mais ponderados que já recebi. Patrícia destacou minhas conquistas sem bajulação e reconheceu minha saída sem eufemismos. O Sr. Shen deixou nossa organização em circunstâncias que refletem mal sobre nosso julgamento, não sobre o dele, ela escreveu. Qualquer empresa teria sorte em tê-lo. Emoldurei uma cópia e pendurei no meu escritório em casa. Começo meu novo emprego na próxima segunda-feira. Não é em uma empresa de logística. Já tive o suficiente de caminhões, armazéns e otimização de rotas por um tempo. Em vez disso, estou entrando em uma pequena empresa de cibersegurança chamada Sentinel Shield, que se especializa em proteger negócios de médio porte exatamente contra o tipo de ameaças que passei anos defendendo. A empresa tem cerca de 40 funcionários, opera em um galpão convertido no centro da cidade e tem reputação por aceitar clientes desafiadores que as empresas maiores consideram muito complicados ou arriscados. O salário é um pouco menor do que eu ganhava na Hollister, mas o trabalho é mais interessante, mais importante, não sou a única pessoa que entende os sistemas. Há documentação real, escrita por profissionais que entendem que o conhecimento não deve viver na cabeça de uma única pessoa. Há treinamento, integração estruturada que leva semanas em vez da abordagem a fundo ou NAD que experimentei em todos os empregadores anteriores. Há uma equipe de pessoas que pode cobrir umas às outras quando alguém fica doente, tira férias ou decide buscar outras oportunidades. É tudo o que tentei construir na Hollister, já construído e funcionando. A fundadora, uma mulher chamada Raquel Park, me contratou após uma única entrevista. Ela tinha lido sobre a situação da Hollister na imprensa especializada, o fechamento, a prisão do Derek, toda a saga complicada, e entrou em contato diretamente pelo LinkedIn com uma mensagem que ia direto ao ponto. Eu sei o que você fez, e sei por que você fez. Vamos conversar. Nossa conversa durou 3 horas. Abordamos tudo, desde filosofia técnica até princípios de gestão e ética no design de sistemas. Raquel havia fundado a Sentinel Shield depois de passar 15 anos em uma grande empresa de defesa, vendo pessoas boas serem engolidas pela máquina burocrática que priorizava processos em vez de resultados. Ela construiu sua empresa com base em um conjunto diferente de princípios: transparência, redundância, o que ela chamava de propriedade distribuída. Nenhuma pessoa deve ser insubstituível, ela me disse durante a entrevista. Isso não é saudável para a pessoa, nem para a organização. O objetivo é construir sistemas e equipes resilientes o suficiente para sobreviver à saída de qualquer indivíduo. Eu ri disso. Você percebe que está contratando alguém que acabou de demonstrar exatamente por que pontos únicos de falha são perigosos? É por isso que eu quero você. Você entende o problema por dentro. Você viveu isso. Ela se inclinou sobre a mesa da sala de reuniões, com expressão séria. A maioria das pessoas na sua posição teria usado essa vantagem para enriquecer ou se vingar. Você desistiu disso porque entendeu que poder sem responsabilidade corrompe todos que toca. Esse é o tipo de pensamento que eu preciso no meu time. Eu não quero contratar você porque você é famoso, ela disse durante nosso encontro. Quero contratar você pelo que fez depois de se tornar famoso. Você poderia ter destruído aquela empresa por completo. Não fez. Isso me diz mais sobre seu caráter do que qualquer referência poderia. Contei a ela sobre o interruptor de segurança. Sobre a influência que eu tinha e que acabei liberando. Raquel assentiu pensativa. A maioria das pessoas teria tirado toda a vantagem possível antes de soltar. Por que você não fez isso? Pensei muito antes de responder. Porque a influência muda você. Quanto mais tempo você a mantém, mais ela se torna parte da sua identidade. E eu não queria me tornar o tipo de pessoa que precisa de poder sobre os outros para se sentir seguro. Eu queria ser o tipo de pessoa que pode sair de mãos vazias e ainda saber que fez a coisa certa. Raquel me ofereceu o emprego na hora. Na noite passada, jantei com minha família. Laura fez seu famoso assado.
Emma falou sobre seu projeto de ciências. Rimos sem motivo específico. Depois do jantar, sentei com Laura na varanda dos fundos, vendo a noite chegar. Algum arrependimento? Ela perguntou. Nenhum. Ficamos ali por mais um tempo, vendo as estrelas surgirem uma a uma. Recebi uma última mensagem que vale a pena mencionar. Um e-mail. Anônimo contendo apenas 3 frases. Obrigado por não destruir tudo. Alguns de nós perceberam. Alguns de nós vão lembrar. Imprimi o e-mail e coloquei ao lado da carta da Patrícia. 2 pedaços de papel representando perspectivas muito diferentes sobre os mesmos eventos. Mas aqui está o que aprendi. A validação mais importante não vem de nenhum dos dois. Vem do conhecimento silencioso de que você agiu conforme seus valores quando teria sido mais fácil abandoná-los. Vem de olhar no espelho e não precisar desviar o olhar. Às vezes, essa é a única vingança que importa. Um pensamento final. Se há uma coisa que essa experiência me ensinou, é que força não é sobre exercer poder sobre os outros, é sobre saber quando deixar esse poder ir embora. O mundo sempre vai te oferecer oportunidades de retribuição, de acertar contas, de fazer as pessoas pagarem. Às vezes essas oportunidades vão parecer justificadas. Às vezes elas serão justificadas. Mas a medida de quem você é não está em como você trata as pessoas que mereceram sua bondade. Está em como você trata as pessoas que não mereceram. Se você puder estender graça àqueles que te prejudicaram, não porque eles merecem, mas porque você se recusa a deixar que as ações deles diminuam sua própria integridade, você vai descobrir algo notável. A paz que vem de escolher a misericórdia não é fraqueza. É a maior força que existe. E é a única coisa que ninguém jamais poderá tirar de você.